Olá, dou-te as boas-vindas ao nosso workshop de meditação. Vive em harmonia e felicidade, incluindo a meditação no teu dia a dia, e vais perceber porquê que a meditação te pode ajudar a transformar a tua vida. E vamos dar então início à nossa primeira aula. Eu não sei porque é que tu estás aqui, se estás aqui porque vives em stress e ansiedade ou até mesmo em depressão, se tu procuras simplesmente dormir melhor, ter uma boa noite de sono regeneradora e não estás a conseguir, ou mesmo se tu vives com desafios e conflitos e desejas encontrar mais paz, harmonia, tranquilidade na tua vida, ultrapassar essas adversidades da vida, ampliar os teus conhecimentos e evoluir como ser humano, fazer esta caminhada, esta jornada aqui na Terra com mais consciência. Eu não sei o que é que trouxe aqui, mas se tu te identificas com alguma destas questões que eu acabei de citar, então tu estás no lugar certo e podes ultrapassar os teus desafios de forma fácil e leve, incluindo a meditação no teu dia a dia. Para que entendas o poder da meditação e como a meditação pode transformar a tua vida, vou contar-te a minha história. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Vivi sempre com muita ansiedade, muito insatisfeita com a vida e cheguei também a entrar em depressão algumas vezes. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãs e cresci numa família disfuncional. Como são todas as famílias? Se sentes que a tua família também é disfuncional, então dou-te as boas-vindas ao clube, porque, na verdade, todas as famílias acabam por ser disfuncionais e nos põem à prova. E há razões para isso que também vais acabar por descobrir. Eu nasci dentro desta família disfuncional, em que tinha um pai que era uma pessoa muito mundana, muito ausente, e tudo isso causava muito stress na família, e a minha mãe vivia muito revoltada e oprimida com esta situação com o marido. Além de que o meu pai era um homem muito machista, que não facilitava nada a vida à minha mãe. Ela era uma pessoa ansiosa, uma pessoa sempre preocupada, sempre aflita e transmitiu-me tudo isso, porque nós acabamos por absorver esses comportamentos, essa energia da ansiedade, essa forma de ser dos nossos pais. E eu, junto da minha mãe ansiosa, aquilo que aconteceu comigo foi tornar-me uma pessoa ansiosa. E isso é normal. Mais tarde eu vim a estudar profundamente essa questão da ansiedade e percebi que a ansiedade é algo que se vai adquirir com o ambiente em que vivemos. Portanto, quando estamos junto de uma pessoa ansiosa, nós tendemos a tornar-nos pessoas ansiosas. E foi isso que aconteceu. A minha mãe era muito ansiosa, muito pessimista e eu tornei-me também uma pessoa muito ansiosa. A minha mãe era uma pessoa que também se vitimizava muito. E essa forma como ela conduzia a sua vida, era uma pessoa insatisfeita, infeliz. Eu não gostava nada disso, não queria nada disso para mim, porque aquilo que eu mais queria era ver as pessoas felizes à volta e eu fazia de tudo para ajudar a minha mãe, para vê-la feliz, mas era impossível. Nós não conseguimos fazer ninguém feliz. As pessoas podem ser felizes quando elas próprias escolhem e percorrem o caminho em direção à sua felicidade. Então eu não podia fazer a minha mãe feliz. E a grande questão é que eu vim a tornar-me uma pessoa como a minha mãe, embora não se notasse dessa forma tão clara e eu longe de imaginar que isso estava a acontecer comigo, porque eu odiava esse tipo de comportamento da minha mãe, aquela forma dela ser, era algo que eu não queria de todo para mim, mas nós fazemos muito isso, é o normal. Nós tendemos a ir buscar o espelho que está à nossa frente e eu tornei-me uma pessoa igual a ela, tornei-me também uma pessoa perfeccionista, uma pessoa exigente, uma pessoa que estava sempre a exigir dos outros porque parecia que nada servia, nada chegava. E com a minha mãe era a mesma coisa. Um dia eu percebi claramente que a emoção que eu tinha relativamente à minha mãe era: faça eu o que fizer, nunca será suficiente, porque nunca chega, a pessoa nunca está satisfeita. E eu tornei-me uma pessoa assim também. Então eu era já uma pessoa ansiosa, como pessoa adulta, era uma pessoa exigente, era uma pessoa que cobrava e exigia dos outros e de mim também, e tornava os outros de alguma forma infelizes, porque
nunca chegava, nunca estava nada bem e acabava por me irritar, saltava-me a tampa, porque faziam tudo mal, porque estava sempre tudo errado, nada servia para mim, simplesmente porque eu era uma pessoa que estava insatisfeita com a vida, que estava ansiosa, vivia nesta frustração constante de dar o meu melhor e nunca conseguir o retorno que eu desejava, que era a perfeição. E sabem porquê, não é? Perfeição não existe, nós não temos que ser perfeitos, nós temos é que ser felizes e estar bem, porque nós somos seres humanos, estamos aqui na Terra, nesta caminhada, nesta jornada a aprender e nós cometemos erros. E cometer erros é normal, faz parte também da aprendizagem. Mas eu não tinha esse entendimento porque eu cresci no seio de uma família que sempre exigiram de mim. Eu era a mais nova, era a menos capaz, era aquela que tinha as capacidades que apareciam sempre mais tarde, porque eu era realmente mais nova, então eu era sempre aquela que sabia menos, que fazia pior, que fazia tudo mal, que fazia só tudo errado. Era assim que me classificavam. E isso fez de mim uma pessoa insegura, uma pessoa que queria fazer bem, que queria agradar aos outros, queria ser reconhecida pela família e isso nunca acontecia. E talvez já estejas a perceber que dentro da minha história há pontos em comuns com a tua história, porque se também és uma pessoa que se esforça, que procura fazer as coisas bem e está também à espera que os outros reconheçam isso, talvez já tenhas percebido que isso não acontece, os outros nunca reconhecem e é uma grande frustração. Porque há também uma razão importante para isso, que também vais descobrir mais à frente, porque nós precisamos, no fundo, é ter o nosso próprio reconhecimento, mas para isso temos que percorrer um longo caminho ao encontro de nós, e isso é algo que a meditação nos pode ajudar a ir profundamente dentro de nós e descobrir aquilo que nós somos verdadeiramente e o que estamos cá a fazer, qual é o nosso propósito e missão de vida. E tudo isso é algo que nós descobrimos com a meditação, principalmente a meditação que fazemos diariamente, porque essa nos mantém dentro do foco, da meditação, dentro daquela energia e no caminho. Mas vamos continuar com a minha história, porque talvez encontres outros pontos em comum com a tua história, com a tua vida. Pois bem, então eu cresci e até era uma pessoa bem sucedida, aos 28 anos tornei-me empresária e criei aquilo que se pode considerar de um estatuto de vida muito bom. Eu, a determinada altura, já tinha uma casa com piscina à beira-mar, uma casa extraordinária, e uma família, dois filhos lindos, um companheiro, e não estava nem feliz nem satisfeita. Continuava a sentir um grande vazio dentro de mim, continuava a viver neste estado de ansiedade, sempre a saltar-me a tampa, sempre irritada, e depois que acabava por culpar os outros, por infernizar a vida dos outros, e no fim sentia-me frustrada e culpada, não é? Então, este era o estado em que eu vivia. Em 2013, o universo me obriga a parar e olhar para dentro de mim. Eu fiquei doente. Foi uma forte dor ciática que me levou à cama e de tal forma incapacitada que eu não conseguia fazer nada a não ser segurar um livro. Então eu li um livro de um coach que me ajudou a ver outras perspectivas para a vida. Confesso que não entendi grande parte do livro, era demasiado avançado para o meu conhecimento da altura, mas eu acreditei que havia mais e fui à procura. Então, logo no início de 2014, comecei a fazer formação de coaching pessoal e adorei. Foi muito bom para mim, porque conheci também pessoas incríveis, pessoas ligadas às terapias, que me abriram para novas perspectivas, para esta área mais holística. Um dia um amigo chega ao pé de mim e diz-me: Olha, devias experimentar fazer uma cura reconectiva. Eu fiz uma cura reconectiva e foi extraordinário. E eu fui experimentar. Então, quando eu fui experimentar, reparem, eu nunca tinha feito uma cura reconectiva, eu nunca tinha feito uma terapia, por isso fui fazer aquela terapia. E aconteceu algo de verdadeiramente extraordinário nessa cura reconectiva. Isso aconteceu em 2014, então eu faço essa cura reconectiva e quando me aproximo da Marquesa, eu já sentia as pernas a tremer e as lágrimas a saltar. E isso era muito estranho para mim porque eu não tinha qualquer experiência na área, então eu deitei-me na Marquesa e estava com uma grande expectativa, à espera que algo de extraordinário acontecesse, mas nada acontecia. E como não acontecia nada, eu relaxei.
Foi como se baixasse a guarda, tipo, pronto, é isto, fico aqui relaxadinha, tudo bem. E foi nesse momento em que eu relaxei, que eu senti uma energia poderosa, intensa, a envolver-me, como uma bolha de luz branca poderosa, e eu senti-me verdadeiramente feliz. E para mim, eu estava no céu. Eu não sei quanto tempo demorou esse momento de felicidade, mas eu dizia, eu fui ao céu, eu fui ao céu, eu gostei muito, eu quero lá voltar. E o mais engraçado é que nos dias que se seguiram à terapia, eu fiquei num estado de graça incrível. Eu tornei-me super sensitiva. Eu conseguia sentir aquilo que os outros estavam a sentir. Quando alguém pensava em mim, eu sentia. Quando alguém queria falar comigo, eu aparecia. E era tudo muito mágico e até era divertido, porque era tudo muito fácil para mim. Na altura já estava a fazer o meu estágio como coach, então eu saía de manhã, radiante, bem disposta para fazer as minhas entrevistas aos meus coaches, portanto eram voluntários, estavam a ser assistidos por um coach. Quando estava com os meus coaches, o que é que acontecia? Eu absorvia a energia das pessoas. Tudo aquilo era demasiado forte para mim. Portanto, quando chegava a casa, estava completamente desgastada, estava de rastros e deitava-me na cama e perguntava: o que é isto? O que é que aconteceu? E percebi, por exemplo, que uma das pessoas que eu tinha atendido, que ela fumava muito e o pai dela tinha morrido de cancro exatamente por causa do tabaco. Então o pai estava presente e queria alertar a filha de que ela não devia fumar, devia parar de fumar. E foi tão clara a mensagem que eu não tive dúvidas. E tudo isso era muito novo para mim, porque eu era um zero e passei de repente a ser uma terapeuta super qualificada, com uma sensibilidade extraordinária. Mas o que é que aconteceu? Eu ficava muito densa com as energias que os outros traziam, porque eu não sabia proteger-me. Eu absorvia tudo, o bom e o mau. Só que o bom eu adorava e queria mais. O mau eu não queria. E então eu um dia revoltei-me e disse: as pessoas não têm consciência da energia que carregam e deixam-me pesada e não pode ser. Eu já parecia uma especialista na área, muito exigente, não é? Como sempre, eu ainda era uma pessoa muito exigente. E então o céu disse: pronto. Parece que não queres, não queres, vamos fechar. E então eu perdi toda a minha sensibilidade de um momento para o outro. E eu fiquei muito, muito triste, fartei-me de chorar, porque eu estava a gostar muito de viver essa sensibilidade, o lado bom, mas o lado mau eu não sabia como lidar com ele. Então decidi fazer um grande aprofundamento espiritual e fiz com a Alexandra Solnado os seus 5 níveis daquele curso que ela tinha, que era feito presencialmente. Então fiz o meu aprofundamento espiritual, comecei em dezembro de 2014, aquilo terminou já no verão, em junho de 2015, e foi muito bom, mas não era suficiente. Na altura, aquilo que eu mais queria era ser terapeuta, mas não estava ainda preparada. Vinha ser terapeuta sim, mas mais à frente, porque foi preciso percorrer muito mais caminho, aprofundar mais e curar-me. Porque o terapeuta tem de se curar. Por isso eu hoje sou mentora de meditação. Porquê? Porque eu fiz este caminho através da meditação de cura pessoal. Por isso o mentor é aquele que fez o caminho com sucesso e que hoje pode mostrar esse caminho a outras pessoas. E eu fiz o caminho, eu consegui libertar a minha ansiedade, eu consegui libertar-me desses episódios de depressão e consegui entender porque que o universo me trazia aquilo que trazia e como é que eu podia realmente viver em paz, harmonia e felicidade. E é isso que eu partilho através da meditação. Então eu continuei com a minha jornada de aprendizagem e fiz muitos cursos de aprofundamento espiritual, desenvolvimento pessoal, a nível nacional e internacional. Em 2016 conheci a meditação Stargate e em 2019 tornei-me facilitadora de meditação Stargate. Em 2016, nessa altura, eu estava também a fazer o meu curso de hipnoterapia e foi muito importante porque foi um curso de psicoterapia que me trouxe muito conhecimento e que me trouxe muita clareza daquilo que estava a acontecer comigo, porque é que eu era uma pessoa ansiosa. E foi a partir de todo esse conhecimento e do aprofundamento que fiz com a meditação que eu consegui curar-me.
Em 2019, como facilitadora de meditação, comecei logo por criar um grupo de meditação onde partilhava meditação regularmente. Esse grupo no Facebook já passaram por lá mais de 1.500 pessoas e, entretanto, criei também uma academia de meditação. Dentro da minha academia de meditação, meditamos diariamente e tenho lá já uma centena de pessoas a meditar regularmente e os resultados são extraordinários. Esta meditação que eu facilito é uma meditação poderosa e é também uma experiência para os sentidos. Cada um, ao relaxar e ao sentir a energia, vai ter a sua própria experiência e no fim sentem-se em paz, tranquilidade e sentem que a sua vida começa a mudar de forma fácil, leve e rápida. E por que esta meditação é tão especial? Porque esta meditação tem o objetivo de elevar a nossa frequência energética. Porque nós somos energia. Todos nós somos energia e a nossa energia é que está a criar a realidade em que nós vivemos em cada momento. Não sei se estás consciente desta questão energética, mas vou explicar-te agora um pouco mais de que forma tu podes transformar a tua vida com a meditação. Com a meditação, aquilo que tu vais fazer é elevar a tua frequência energética. Talvez já tenhas ouvido falar que os sentimentos têm uma frequência energética. Quando nós falamos em sentimentos como amor, compaixão, gratidão, satisfação, alegria, estamos a falar em frequências energéticas altas. Quando falamos em sentimentos como vergonha, ódio, rejeição, tudo isso são frequências muito baixas. E há uma lei universal que é fundamental que entendas. Nós recebemos sempre uma energia para a nossa vida, em sintonia com a energia em que estamos a vibrar, ou seja, a energia que nós estamos a emanar para o exterior, para o universo, vem ao nosso encontro como um bumerangue, vem a mesma sintonia energética. Então, se eu elevo a minha frequência energética e vibro no amor, na satisfação, na gratidão, na compaixão, eu vou atrair pessoas e situações em sintonia com esta frequência energética. E a minha vida torna-se fácil, porque na minha vida começa a haver amor, compaixão, satisfação, alegria e pessoas a vibrar nessa energia, porque é a energia em que eu me movimento. Quando tu estás a viver no caos, na tristeza, no conflito, tu estás a vibrar cá embaixo e então vais atrair pessoas e situações para a tua vida em sintonia com essa frequência energética mais baixa. Esta é uma lei universal. Talvez já tenhas percebido que gostas de estar com pessoas que estão bem, mais amorosas, mais alegres. Porquê? Porque elas te fazem sentir bem. E tu podes tornar-te uma pessoa assim, verdadeiramente assim, amorosa, alegre, satisfeita, compassiva. Tu podes tornar-te essa pessoa quando tu elevas a tua frequência energética de forma intencional, percorrendo o caminho que te eleva à tua frequência energética. E a meditação é uma excelente ferramenta para isso. Ajuda-te a elevar a frequência energética, a subir para as frequências mais altas e a começares a sintonizar com essa energia. Vou explicar-te um pouco mais como é que funciona esta questão energética. Nós temos o pensamento. A cada pensamento é associada uma emoção. Por exemplo, eu penso na minha mãe e eu sinto amor. No passado não era assim. Eu pensava na minha mãe e sentia aquela mágoa por todas as experiências que eu tinha tido, por aquilo que tinha corrido mal, que eu estava agarrada às experiências do passado. Então eu pensava na minha mãe e a minha frequência baixava. Hoje eu penso na minha mãe e a minha frequência fica alta, porque eu sinto amor pela minha mãe, porque eu curei as minhas mágoas do passado, curei a minha ansiedade. Então hoje eu consigo vibrar em amor ao pensar na minha mãe, mas no passado não era assim. Não sei se sabes, mas a mãe é a pessoa mais importante da nossa vida. E no início da minha jornada, quando me começaram a dizer isso, eu era assim: não, não, eu até nem tenho muita admiração pela minha mãe, porque eu efetivamente não tinha.
eu não entendia porque é que a minha mãe era como era, eu não entendia que eu estava a tornar uma pessoa como ela e também não sabia que eu podia curar tudo isso. Mas a partir do momento em que eu faço o meu processo de cura, em que eu deixo de ser uma pessoa ansiosa, em que eu estou em paz, harmonia com o passado, com as memórias relativamente à minha mãe, hoje eu penso na minha mãe e sinto amor. E ao sentir amor, então eu mantenho a minha frequência energética alta e isso faz com que eu esteja nesta vibração. Então vamos lá. O pensamento é associado a uma emoção, essa emoção vai levar a que um sentimento se crie no peito, no coração, não é? Neste caso, eu pensei na minha mãe, e associou-se um pensamento de amor, de gratidão, porque a minha mãe me deu a vida, minha mãe foi uma grande cuidadora, cuidou de mim, e tudo aquilo que havia de negativo está lá atrás, está curado, resolvido. Então a minha mãe, para mim, é amor, alegria, satisfação, foi uma grande cuidadora e eu vibro no amor. Ao vibrar no amor, o nosso coração tem milhares de impulsos eletromagnéticos, muito mais que o cérebro. Então começa a formar-se no meu peito uma vibração desse sentimento de amor, de sentimento de gratidão. E quando eu vibro neste sentimento, começa a expandir-se toda esta energia de amor, gratidão, de elevada frequência, para o meu campo energético. E quando eu estou a vibrar nesta frequência energética, está tudo bem. Eu estou em harmonia com a vida numa frequência energética alta. E a vida torna-se fácil, leve, começo a viver com facilidade e graça, em paz, harmonia com as pessoas à minha volta. Isso é um caminho que nós percorremos quando nós ampliamos os nossos conhecimentos e expandimos a nossa consciência. E é isso que nós fazemos com a meditação. Esta meditação que eu facilito é uma meditação que nos traz muitos conhecimentos, conhecimentos com muitas respostas daquilo que nós buscamos na nossa vida, porque nós todos temos muitos porquês. Porquê que a vida é assim? Porquê que aquela pessoa me trata assim? Porquê que as coisas me acontecem assim? Nós temos sempre muitas questões. E quando começamos a encontrar as respostas e a perceber que podemos mudar a nossa vida, ao mudar a nossa frequência energética, então nós começamos a percorrer um caminho com um propósito, um caminho que tem uma direção, que nos conduz a uma vida cada vez mais leve, mais fácil, que nos conduz à harmonia e felicidade. É por isso que a meditação é tão importante. Na nossa vida, nós estamos sempre a viver com adversidades, com desafios. Há sempre situações que acontecem na nossa vida. Reparem, a minha vida não é perfeita, não é um mar de rosas, e agora, não, a forma como eu lido com os desafios que surgem é que é totalmente diferente. Olhando para os desafios como uma oportunidade para aprender, para subir mais um degrau e então tudo se torna fácil, porque não stress, não fico ansiosa e encontro as soluções de uma forma mais fácil, mais intuitiva, escutando o meu coração e tudo isso me facilita muito a vida. Como é que nós então podemos elevar a nossa frequência energética e com a nossa energia mais alta transformar a nossa vida? Meditando diariamente, porque todos os dias somos confrontados com desafios, com situações que acontecem à nossa volta, até mesmo com as nossas próprias emoções e principalmente quando as nossas emoções ainda não estão resolvidas e trabalhadas. Então isso tudo vai baixar a nossa frequência energética. Se nós queremos viver numa frequência energética mais alta, precisamos de fazer esta limpeza energética diariamente. Mas isso não é difícil, porque a meditação é muito agradável e a academia de meditação facilita todo o processo. É muito, muito fácil. E eu vou apresentar-te a minha academia de meditação para veres como é que tu podes também começar a meditar diariamente de forma fácil e leve para ir ao encontro também de uma vida mais feliz, com mais harmonia, porque é para isso que nós estamos cá, acredita, estamos cá para ser felizes. E a vida não tem de ser difícil, nem tem de ser uma luta. Nesta meditação, aquilo que preconizamos é uma vida em abundância em todas as áreas da vida, uma vida com mais amor, com mais alegria, com melhores amizades, com mais facilidades e até com mais abundância financeira, porque não?
porque a abundância financeira é importante, porque nos traz prosperidade, porque nos ajuda a alcançar até novas experiências de vida, mais conhecimentos, mais cursos, mais viagens. Tudo isso nos enriquece e nós estamos cá para nos enriquecer internamente, viver a vida plenamente. Mas para isso precisamos de saber como alcançar tudo isso. E a meditação, para mim, é um caminho maravilhoso. E é um caminho leve e doce, porque a meditação é agradável. Nós paramos um pouco a meditar e ficamos no fim a sentir-nos bem, leves, a sentir uma grande satisfação, a sentir o coração preenchido. E isso faz uma grande diferença na nossa vida. E é fácil, é agradável, é maravilhoso. E fazer este caminho em conjunto com uma comunidade que nos apoia, que nos ajuda a ir mais longe, é maravilhoso. Por isso te convido a conhecer a Academia de Meditação e vou fazer já isso na próxima aula. Vou-te mostrar a academia, como é que tu podes meditar diariamente de forma fácil e leve, transformar a tua vida ao elevar a tua frequência energética e a entender os porquês da tua vida. Porque é isso que nós todos precisamos, é pacificar o nosso coração e a nossa mente, porque nós somos um todo, não é? Nossa mente tem que acompanhar, por isso é que os conhecimentos são importantes, não é só mergulhar nas meditações. A mente tem de entender o processo, porque quando a mente não entende, bloqueia e então não conseguimos relaxar, porque esta meditação, aquilo que é pedido é simplesmente relaxar e não fazer nada, sentir a energia, sentir aquela abundância energética, aquela maravilha de energia e ficar bem, em paz e tranquilidade. Achas que vale a pena o desafio? Vamos avançar? Então vamos começar já por experimentar uma meditação em que vais simplesmente aprender como respirar e relaxar. É uma meditação muito agradável, por isso vamos já dar esse passo, vamos já experimentar esta meditação, 5, 6 minutos, vais ficar a sentir-te bem. Experimenta e depois diz-me como é que te sentiste. E espero por ti na segunda aula. Até já! Fiquem então confortáveis e vamos já começar por focar a atenção na área do coração. E vamos então relaxar, começar por fechar os olhos, trazer a atenção para a área do peito, do coração e vai começar a respirar suave e profundamente, um pouco mais lenta e profundamente do que habitual. E pode imaginar que o fluxo da respiração entra e sai agora, através da área do peito, do coração, e a cada respiração relaxa mais profundamente. E pode contar 5 tempos, 5 segundos para inspirar e 5 segundos para expirar. Ou talvez iniciar por contar 4 tempos e pode fazer essa contagem mental, porque ao contar está a manter o foco naquilo que está a fazer e a mente mantém-se na tarefa que está a fazer agora e assim não dispersa. Então sugiro que conte mentalmente 4 tempos ou 5 para inspirar, 4 tempos ou 5 para expirar. E continua a focar a atenção no peito, no coração. Imagine, visualize que o ar está agora a entrar e a sair, como se passasse através do peito, do coração. E continua a respirar suave e profundamente, um pouco mais profundamente.
do que habitual, sentindo o ar a entrar e a sair suavemente. O ar está a passar através do peito, do coração, e a cada respiração sente o seu corpo, sente a respiração. Continue com a contagem interior, enquanto mantém o foco no coração e mantém a respiração ritmada, com 4 ou 5 tempos para inspirar, 4 ou 5 tempos para expirar. E a cada respiração relaxa ainda mais o corpo. Está assim a colocar todo o seu corpo em equilíbrio. Todo o seu ser está agora a ficar em coerência, num saudável estado de ser. E traga agora ao peito, ao coração, um sentimento positivo. Pode ir buscar uma memória do passado em que se sentiu muito bem, muito feliz. Pode até ser algo simples como um pôr do sol à beira-mar, um momento em que sentiu plenitude, em que sentiu satisfação, sentiu gratidão por algo que alguém lhe ofereceu e sentiu gratidão nesse momento. E pode agora recordar esse sentimento positivo e trazer essa memória agora à sua mente e colocar esse sentimento dessa memória agora a vibrar no seu peito, no seu coração, e continua a respirar suavemente, imaginando o ar a passar através do peito, do coração, e esse sentimento está agora a vibrar no seu peito, neste momento presente. E essa energia, esse sentimento já está a irradiar para todo o corpo. Todo o corpo está agora a entrar num estado coerente, saudável, num estado regenerativo, envolto nesse sentimento de bem-estar, de satisfação, de alegria, de felicidade. E continuo a sentir esse momento de bem-estar, esse momento de plenitude, de gratidão. Continua a respirar e deixe essa energia expandir-se ainda mais para além do seu corpo, envolver o seu campo energético. Essa energia que vai para além do corpo, e mantenha essa respiração, mantenha um sorriso nos lábios, de satisfação, de bem-estar por este momento, por esse sentimento que vibra agora no seu peito. Pode manter todo esse sentimento no peito, manter essa vibração no corpo e lentamente vai trazer a atenção para o corpo, para este momento, e vai voltar lentamente. Pode até abrir os olhos, mas mantenha esse sentimento, essa frequência energética em todo o seu ser. Mantenha esse estado de ser coerente, saudável,
de bem-estar.